Olá, é uma alegria estarmos mais uma vez juntos para aprendermos sobre as 181 mulheres da Bíblia. Nós temos o registro de 181 nomes de mulheres da Bíblia. É claro que existiram muito mais, porém as Sagradas Escrituras nos trazem essa quantidade. Nós estamos aqui passo a passo, programa a programa, tentando entendê-las, ouvi-las e perceber como elas construíram o nosso mundo hoje. Você pode vê-las todas aqui neste livro, elas falam demais no sentido positivo. Este livro está à sua disposição no site da editora CRV e nos sites das melhores lojas deste país, volume 1 e volume 2. O prefácio foi do pastor, psicólogo, mestre Shirleyton Nascimento, a quem eu mando um abraço. Muito obrigado, pastor, professor, meu amigo. Muito obrigado pelo prefácio carinhoso. Vamos então a elas. A filha do faraó. Esta história está em 1 Reis, capítulo 3 e 7. As relações diplomáticas de Israel com o Egito atravessaram séculos e milênios, ora amigáveis, ora hostis. E era costume naquela época fazer casamentos entre as monarquias para firmá-las uma espécie de pacto de paz, de prosperidade, de união entre os dois reinos. E foi isso que Salomão fez. Ele casou-se com a filha do faraó, a filha do faraó egípcio. E Salomão mandou construir um palácio para ela. É o único registro bíblico que traz a construção de um palácio para uma mulher. Salomão construiu o palácio para sua esposa, mas infelizmente ela não foi a única na vida de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Por falar em Salomão, o próximo capítulo nos traz 2 prostitutas. A história talvez você conheça e agora vai se lembrar também. Essa história está em 1 Reis, capítulo 3, verso de 16 a 28. Leia depois na sua Bíblia. Confira sempre tudo que for dito na sua Bíblia. Este é um dos casos de julgamentos mais interessantes da história. 2 prostitutas deram à luz a bebês e estavam dormindo com seus respectivos bebês. Um dos bebês morre. Então, a mãe do bebê que morreu trocou a posição do bebê e ficou com o bebê vivo. Quando ambas acordaram, no amanhecer do dia, a mãe do bebê falecido ficou chorando e foi aquela confusão. De quem é o bebê que morreu? É meu? Não, esse é o meu, o seu foi o que morreu, ficou aquela confusão. Salomão então interfere e diz, traz a criança aqui. Trouxeram a criança e ele pegou a espada e disse, agora parta a criança no meio, cada mãe vai ficar com um pedaço da criança viva. Foi então que a mãe verdadeira disse, não mate. Eu prefiro que a minha criança, meu filho verdadeiro, meu filho que está vivo, fique com a outra do que ele seja morto. E aí então Salomão descobriu que aquela sim era a mãe do bebê que estava vivo. Interessante, não é? Interessante o amor de mãe, a preservação pela vida. Nós temos dito isso aqui nos vídeos. Vamos preservar a vida, todas as espécies de vida, inclusive e principalmente a vida humana. Um outro capítulo que nós temos aqui traz uma coleção de nome de mulheres. Vamos a eles? Tafate significa gota de mirra. Basemate significa doce. Táfnis, esposa. Zerua, leproso. Naamá, agradável. Maaca, preço, depressão. Jezabel, Baal, exalta ou esposa de Baal. Azuba significa abandonada. Atalia, Deus é exaltado. Jeozeba, Deus é a promessa. Zibia, gazela. Jeoadã, Deus tem prazer. Jecolias, Deus é capaz. Jerusa, aqui tem posses. Abi, Deus é pai. Efitizá, meu prazer está nela. Mesulemete, amigo. Gedida, amada. Amutal, sogro é proteção. Zebida, a que doa. Ulda, a que se esconde. Neusta, de cobre. Você encontra esses nomes no livro 1 Reis e 2 Reis. É lógico que nós não temos o nome das 1000 mulheres de Salomão, mas temos então essas mulheres que acabei de ler, que se destacaram na história ali palaciana, na época do rei Salomão e também depois, sempre dentro da monarquia de Israel.
Das 181 mulheres da Bíblia, 97% não receberam nenhum milagre. 98% não foram ameaçadas de morte e 82% não experimentaram nenhum luto. Vamos agora para um dos episódios maravilhosos também na Bíblia, que é a visita que a rainha de Sabá fez a Salomão. O encontro da rainha de Sabá é registrado pelo narrador como um momento de pompa, de riqueza e de admiração entre ela e o rei Salomão. Não se sabe exatamente localizar onde é o reino de Sabá, porém, a arqueologia tem demonstrado que foi nas regiões onde hoje se situa o Iêmen e a Etiópia, lá na África. Essa rainha aparece não somente no registro bíblico, mas também na tradição etíope, que a chama de Maqueda, garantindo que ela engravidou de Salomão, dando origem aos imperadores daquele país. Ela também está presente no islamismo, registrada no Alcorão com o nome de Balquis ou Bilquis. E até o historiador Joséfo, judeu, a identifica como Nicaula. Bom, ela soube da fama de Salomão, ela soube da riqueza de Salomão e resolveu visitar esse monarca. Chegando lá, ela ficou maravilhada com tudo que viu e ela presenteou Salomão com 120 talentos de ouro. Eu quero registrar que mais ou menos 120 talentos de ouro correspondem a cerca de 3 milhões de reais, numa cotação de 2017. Ou seja, foi um presente riquíssimo, foi um presente maravilhoso. Tem gente que tem problema quando recebe presente de governos, né? Mas nesse caso aqui não havia problema nenhum. E muitas, além do ouro, muitas especiarias e pedras preciosas. E o narrador diz que Salomão deu a ela, atenção, deu a ela tudo o quanto ela pediu e desejou. Será que eles tiveram um caso de amor? Seria mais uma das mulheres de Salomão? A Bíblia não registra assim. Há um fato interessante aqui que eu quero compartilhar com você em 1 Reis 14, 17. Trata-se da rainha que se disfarçou. Uma rainha que se disfarçou. Este é o segundo caso onde uma mulher se disfarça para alcançar um objetivo. Nós vimos aquela que foi ter com Davi e, após sua apresentação teatral como um artista, fez Davi concordar que Absalão voltasse a Jerusalém. Se lembra disso? Nós já gravamos um vídeo com essa história. Agora, o cenário é outro, mas também é uma mulher que vai encenar. Mulheres encenando na Bíblia. O narrador diz que o príncipe Abias, filho do rei Jeroboão, adoeceu. Temendo a morte do filho, Jeroboão manda a sua esposa, a rainha, se disfarçar de mulher comum, ou seja, sem as roupas e os apetrechos reais, e procurar o profeta Aías para saber quando o menino recuperaria a saúde. A rainha concorda e leva para ofertar ao profeta 10 pães, bolos e uma botija de mel. Como Aías estava quase cego, por ser bastante idoso, a rainha esperava que o truque desse certo. Mas o que ela não contava é que o Senhor revelou a Aías que ela o procuraria disfarçada. Quando ela entrou onde o profeta estava, Aías logo a identificou e proferiu duras sentenças contra Jeroboão, contra o rei, inclusive sobre a morte do príncipe que aconteceria assim que ela, de volta para casa, entrasse na cidade. Essa rainha nada diz. Se aflige por causa da doença do filho, obedece ao rei marido, se disfarça, vai até o profeta. Antes de falar, ouve tudo em silêncio, retorna para casa e, ao chegar, seu filho morre. A seguir, durante uma época de estiagem em Israel, nós temos o profeta Elias sendo enviado para uma cidade pequena chamada Sarepta, em Sidom, onde hoje é o litoral do Líbano. Lá, Elias encontra uma mulher viúva que está apanhando lenha para o fogão. Deus havia dito que ele pedisse comida e ela assim o faz. E essa história da viúva de Sarepta é impressionante.
Convido você a ler. Onde está? Eu vou te dizer, 1 Reis 14 e 17. As duas histórias estão aí destes dois capítulos de 1 Reis. 1 e 2 Reis também traz uma história muito interessante que faz com que o nome desta mulher se transforme em algo indesejado até os dias de hoje. Até os dias de hoje, quando se fala este nome, a pessoa fica logo estranhando. O nome é Jezabel. Jezabel. Jezabel significa Baal exalta ou Baal é marido. Beal é marido, ou seja, ela seria adoradora de Baal, de Beel, tanto o problema da tradução, ou esposa desse Deus. A história de Jezabel é impressionante. É outra história que eu quero pedir a você para ler. Leia, pega a sua Bíblia, abra e leia que você vai encontrar Jezabel. Aliás, você conhece alguma Jezabel pelo nome? Eu nunca conheci. Mas dizer, aquela mulher é a Jezabel, eu acho que você já ouviu alguém falar assim, no sentido de mulher má, de mulher que articula o mal. E Jezabel foi impressionante e desenvolveu muito bem esse lado mal, esse lado maldoso. Ela foi uma articulista terrível para os planos do mal, inclusive desejando a morte do profeta. Mas se a gente parar um pouco, quem será que errou na vida de Jezabel? Será que foi os pais dela? Será que foi a educação que ela recebeu? Será que foi a sua formação como princesa fenícia? Será que foi o fraco esposo com quem ela casou? Não se sabe. O que se sabe é que Jezabel foi uma mulher má. E até hoje, algumas pessoas, quando querem identificar a maldade de uma mulher, dizem assim, ela é uma Jezabel. A mãe de Eliseu e a viúva que pagou a dívida com azeite. Profeta tem mãe. A gente às vezes esquece disso, né? E os profetas Jeremias, profeta Isaías, profeta tal, o grande líder Moisés, tal. E a gente vê Pedro, Tiago, João, a gente vê os apóstolos, Paulo, todos eles tiveram mães. Jesus teve mãe magnífica, mãe Maria. Então, às vezes a gente se assusta, né? E às vezes a gente até se esquece que os profetas também tiveram mãe. E este é um relato único no Antigo Testamento. Está em 1 Reis 19, verso 20 e 2 Reis, verso 4. E qual é o relato único no Antigo Testamento? Um vocacionado pede para despedir-se dos pais antes de seguir o caminho da vocação. Impressionante, não é? O que se destaca aqui é que Eliseu, ao ser chamado pelo profeta Elias para segui-lo, pede para ir beijar o pai e a mãe. Que gesto impressionante! Quanto carinho demonstrado aos pais, quanta consideração e respeito por eles, quanta honra. Você que é jovem, você tem beijado seus pais, seu pai e sua mãe. Você tem honrado a seu pai e a sua mãe? Você que tem papai e mamãe vivo ainda, você tem feito assim? Eu vou viajar, eu não vou nem lá me despedir de meu pai. Não, vá lá, se despeça. Faz tempo que eu não vou na casa do meu pai, eu estou muito atarefado. Vá lá, vá na casa do seu pai, vá na casa de sua mãe. Honre a seu pai e a sua mãe. O profeta Eliseu, aliás, o futuro profeta Eliseu fez isso. Antes de seguir os passos do grande Elias, ele disse, me dá só um tempo, eu preciso me despedir do meu papai e da minha mamãe. E a Bíblia fala que ele foi beijar o pai e a mãe se despedindo. Nós não sabemos o nome da mãe de Eliseu. Não temos registro do que ela falou, porém, esse gesto dele atesta claramente uma retribuição do amor que ele recebeu dela e do pai, frutos de uma educação familiar, de afeto e de respeito. Em 2 Reis 4, nós temos mais uma vez um problema social envolvendo a viúva. Eu peço a você que leia lá, tá certo? O fato é que essa viúva nos demonstra que a multiplicação do azeite dela, o azeite que não faltou, a multiplicação foi feita em segredo. Foi feita em segredo, no ambiente doméstico. Deus agindo no ambiente doméstico não precisa
fazer estardalhaço, não precisa sair dizendo Deus me fez isso, Deus me... Não precisa. É muito diferente este posicionamento do posicionamento hoje em dia em que se usa propaganda, alarde. Não precisa. Deus abençoa. Inclusive, fazendo aqui um recorte, Jesus Cristo nos orienta a orar em segredo, no quarto, porta fechada, você e o Pai. E o Pai, em secreto, vai recompensar. Em segredo. Será que a gente tem feito assim? Espero que você esteja gostando desses vídeos. Se inscreva no canal e participe conosco da descoberta das 181 mulheres da Bíblia. Compre o livro, você vai gostar. São 2 volumes. Deus o abençoe ricamente.